Então, agora a gente tem a honra de receber o Clemente Gans Lúcio. Ele é professor universitário e sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná. Atua como diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, serve no comitê gestor. Primeiro, nós estamos organizando um sindicato em uma região importante do Brasil e estamos em um país que é um grande país deste planeta Terra. Nós somos, vocês são servidores de prefeituras de um país que é uma das maiores economias do planeta. Acima de nós, maior do que o Brasil, tem 6, 7 países. Depois de nós, tem outros 185 países. Portanto, somos uma das grandes economias desse planeta. Somos uma economia que tem uma riqueza, porque tem um território muito grande. Somos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos no espaço territorial, com uma diversidade de biomas e de riqueza natural que poucos países têm. Somos um país com 200 milhões de habitantes. Somos um país com uma diversidade cultural fantástica, porque formados por pessoas que vieram de várias partes do mundo ao mais ou menos 150 anos, formando parte da nossa cultura, que encontrou aqui uma população residente que foi praticamente dizimada, e que encontrou aqui uma outra população que foi escravizada, formando nesse território uma combinação de origens muito interessante, e que convivem ao longo da história de forma pacífica, relativamente pacífica comparada com o que a gente vê nos demais países do mundo. Portanto, nós estamos falando desse país que está organizado do ponto de vista econômico como uma sociedade de mercado, portanto, uma organização econômica chamada de mercado, mas de um mercado capitalista, no qual alguns controlam todos os meios de produção e, ao controlar as formas de produzir economicamente, são proprietários desse resultado. Portanto, é uma forma de produzir economicamente onde todos trabalham para viver, mas o resultado do seu trabalho é distribuído de forma desigual. Quem detém a riqueza detém a capacidade de concentrar boa parte daquela produção. E é assim que a gente vive. Somos uma economia muito grande, com uma riqueza muito grande, que tem a capacidade de produzir muita riqueza e produz essa riqueza distribuindo de forma desigual. Portanto, somos um país com este tamanho, com esta dimensão, com esta importância e, ao mesmo tempo, somos um dos países mais desiguais do planeta. Não somos um dos mais pobres, estamos longe de ser o país mais pobre. Existem muitos países mais pobres do que o Brasil, mas nós somos um dos países mais desiguais. A América Latina é um continente dos mais desiguais, não é o mais pobre é o africano. Mas a desigualdade entre rico e pobre, a maior desigualdade é na América Latina. E o Brasil é um dos países mais desiguais. Portanto, nós somos um país com a dimensão econômica que tem e, ao mesmo tempo, temos um conjunto, um grupo social de pobres e miseráveis muito grande. Este país foi estruturado ao longo da sua história pelo nível de desigualdade que se materializou, fruto da ação daqueles que aqui vivem. Não foi Deus, nem o diabo, que conduziu a nossa trajetória. Para os crentes, para os que acreditam, fiquem tranquilos,
porque o resultado do que nós temos aqui é resultado da nossa ação. E, portanto, cabe a nós resolvê-lo. Se nós somos um país desigual, não é por fatalismo, nem por determinação divina que nós somos assim. Nós somos assim porque os homens e mulheres que vivem nesse país, que governam esse país, que produzem nesse país, fizeram desse país isso que nós temos. Se ao mesmo tempo isso é um problema, porque é resultado do nosso trabalho, é resultado da forma como a gente organiza a sociedade e como a gente produz e se apropria da riqueza que nós geramos, outro lado é de que se é resultado da nossa ação, também cabe a nós lutarmos para mudar. Portanto, faz sentido lutar, porque se nós produzimos assim, também podemos produzir diferente. E a nossa luta é dizer, dá para fazer diferente. Não há nenhum fatalismo, não há nenhuma determinação divina, não há nenhuma lei histórica que diga que o Brasil tem que ser assim. Ele é assim porque os homens e mulheres que aqui vivem e governam, por nossa delegação, por nosso voto, ou aqueles que produzem, porque são proprietários da riqueza, o fazem gerando esta situação. E é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar, tentando destacar qual é o papel do servidor público nessa história. A organização capitalista, na qual nós vivemos como país, portanto, somos um país que produz economicamente com uma organização capitalista, é uma produção dos homens e mulheres na história das mais interessantes. A humanidade organizou a economia do ponto de vista de uma organização de mercado, que se transforma em uma organização de mercado capitalista, a partir do desenvolvimento da história, mas o faz de uma maneira a que esta organização se coloque na história da humanidade como organização econômica com a maior capacidade de produção econômica na história da humanidade. Nunca a humanidade conseguiu produzir tanto, com tanta intensidade, com tanta quantidade, com tanta qualidade, como nós produzimos agora, em todas as áreas. Motivo pelo qual nós estamos vivendo mais, a saúde está melhorando, o saneamento, a água, né? Quem tem mais de 45 anos aqui, não precisa levantar a mão, mas quem pensa, tem mais de 45 anos, pensa que se você vivesse há 100 anos atrás, você provavelmente estaria abaixo dos 7 palmos da terra. Quem passasse dos 30, teria a possibilidade de chegar aos 45. Quem passasse dos 45, poderia chegar aos 60. Mas para quem chegasse aos 30, era difícil. Era difícil. Por quê? Porque a expectativa média de vida gerava em torno de 40 a 42 anos. Média. Portanto, tinha gente que aos 20 já estava prestes para ir para debaixo. Por quê? Porque o ritmo de trabalho, as condições de vida, de saneamento, de saúde, eram péssimas. As mulheres aos 12 anos já eram mãe e procriavam um filho a cada ano, nas péssimas condições de saúde, higiene e segurança que nós tínhamos. Não era só no Brasil, isso era no mundo. Na medida em que a sociedade se organiza do ponto de vista econômico e gera uma outra capacidade, a expectativa de vida vai crescendo, e nós temos hoje no Brasil uma expectativa de vida média de 75 anos. As mulheres 78, os homens 72 anos, médio de vida. E quem chegar aos 70 tem grande chance de chegar aos 90. Por quê? Porque quem chegar nessa idade gerou capacidade, o Estado brasileiro gera capacidade de saúde de dar condições para essa pessoa ter mais 20 anos. Portanto, a expectativa de vida cresceu muito. Cresceu fruto dessa produção econômica. São as vantagens que a sociedade se apropria desta produção. Mas, contraditoriamente, esta mesma forma de produção gerou uma sociedade extremamente desigual. Nós temos aqui uma população rica, muito rica, que controla uma riqueza e detém uma riqueza como qualquer outra riqueza distribuída no planeta, e temos uma massa de pessoas, uma população muito grande de pessoas extremamente pobres.
E por que a gente organiza uma sociedade na qual a produção do nosso trabalho, que gera nesta economia toda essa riqueza, tem essa distribuição? Tem, porque a sociedade capitalista é uma sociedade clássica na qual a produção econômica é distribuída de forma desigual. É assim. É assim porque nós cunhamos a ideia de que algumas pessoas são donas de coisas e outras não são donas. Ao longo da história, o espaço da terra foi privatizado. Alguém disse que o Nivaldo é dono daquela terra e o Clemente não é. Por que isso foi dito dessa maneira? Faz parte da história. E nós fomos distribuindo a terra na luta, na disputa, na grilagem, e fomos distribuindo outras coisas. Fomos apropriando da produção de uma outra maneira, com regras, com leis, que geram desigualdade. Portanto, as leis e as regras que produzem esta economia e que fazem a sua distribuição foram construídas por nós. Esse processo que se acelera nos anos no século dos 1700, 1800, culmina nesse século com duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A produção econômica que nós começamos a gerar no planeta gerou uma capacidade de produção e uma desigualdade tamanha entre pessoas, entre grupos, entre países. E depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira na qual a humanidade apresentou para ela mesma que ela tinha gerado a capacidade de se autodestruir. Quando os Estados Unidos lança as 2 bombas atômicas, ele anuncia: nós estamos em condições de acabar com a nossa vida no planeta. A humanidade se deu conta de que ela tinha ido um pouco além. E a saída daquela guerra é uma saída para dizer: nós precisamos reorganizar essa produção econômica capitalista e tentar fazer dela uma produção econômica um pouco menos desigual. E é nessa história que surge a coisa na qual vocês trabalham hoje, que a gente imagina que é uma coisa eterna. O Estado e o papel do servidor público, do jeito que a gente entende hoje, é fruto dos anos 40, 50, portanto, há pouco mais de 50 anos atrás. É muito recente na história da humanidade isso que vocês vivem como seu emprego, como servidor público. Não era assim. O Estado que nós temos hoje é o Estado que sai de uma guerra na qual a humanidade diz: do jeito que nós estamos indo, nós vamos mal. E esse Estado que nós temos, capitalista como o nosso, diz: nós vamos mal, e aqui do nosso ladinho, na Rússia, tem gente dizendo que vai fazer diferente, que não vai ser capitalista, que vai ser socialista ou comunista. E aí, os capitalistas dizem: nós precisamos tomar jeito, porque a desigualdade é grande e as pessoas estão percebendo que dá para fazer diferente. Portanto, o Estado no qual nós atuamos é um Estado que surge resultado de um conflito econômico mundial para dar conta de que não mais se repitam essas coisas e olhando para o ladinho deles dizendo: na Europa, ali tem gente fazendo diferente. Tem gente dizendo que a propriedade da terra não é do indivíduo, é coletiva. Tem gente dizendo que dá para fazer uma produção econômica e uma distribuição diferente. Depois deu na meleca que deu. Mas em 45 as pessoas diziam: olha, lá estão fazendo diferente. E estão fazendo tão diferente que a saída da guerra, Segunda Guerra, foi sucesso em parte deles. A capacidade econômica daquela sociedade diferente fez diferença para o fim da guerra. Bom, portanto, o Estado que a gente vive é um Estado que tem uma história. E nós inventamos, a partir daí, esse Estado que é isso que a gente conhece.
um executivo, no geral eleito. Portanto, a nossa democracia hoje é uma criação fortemente estruturada a partir do pós-guerra. Tinha antes, mas é estruturada de forma geral no pós-guerra, na qual o movimento sindical, desde 1850 mais ou menos, o movimento sindical lutava para que cada pessoa tivesse direito a um voto. E o direito do voto é uma coisa muito recente. Na Europa, a Suécia, por exemplo, foi dar direito ao voto à mulher em 1970. As mulheres não votavam na Suécia até 1970. 30 anos atrás, 40 anos atrás. Portanto, gente, não, é muito recente essas conquistas todas, que no geral a gente não conhece e não sabe a sua história. No Brasil, nós somos um país que tem o direito de voto desde o início do século. Só que votava quem era homem e quem ganhava acima 300, 400, 500 mil reais por ano. Quanto vocês acham que votavam? Eram eles que votavam. Para ser direito ao voto, de escolher quem ia conduzir a nossa trajetória em termos de governo, precisaria ser homem, mulher não valia, era nulo, zero, no geral atrapalhava, né? Porque tentava influenciar o homem, e aí colocava uma renda, resolvia. Todo mundo tem direito a votar, desde que seja homem e tenha tanto. O direito de que cada cidadão, a partir de uma certa idade, no caso 18 anos, tem direito a um voto, é uma luta que quem colocou na história da humanidade foi uma coisa chamada movimento sindical. Fomos nós, os trabalhadores, que dissemos, cada um voto. E conquistamos. Aí você vai dizer, mas foi fácil conquistar isso? Não foi, não. Primeiro não foi porque foi muita luta. Mas a hora que nós conquistamos, significou que, nesta luta, o outro lado colocou algumas regras. Disse, tudo bem, desde que nós tenhamos o Estado de Direito. Vocês, ótimo. Liberdades, ótimo, estamos juntos, era a nossa pauta. Igualdade, era a nossa pauta. E eles diziam, direito de propriedade. Como assim? Não. É liberdade. Cada um tem direito ao voto. Mas vocês não podem alterar o contrato do direito de propriedade que existe na sociedade. Como assim? Não. Vocês não querem organizar? A organização, que é esta coisa chamada, que nós chamamos hoje Estado, é a definição de um conjunto de regras. Cada um voto, ótimo. O voto por meio da eleição a gente elege, tem partido, tem as regras, mas, simultaneamente, o Estado reconhece o direito de propriedade inalienável. Ele não pode interferir no direito de propriedade. E esse é o acordo no qual nós vivemos até hoje. Nós somos um país que, mantendo esta regra, renova permanentemente o direito de propriedade. Estou falando isso por quê? Porque isso é muito importante do que nós vamos conversar agora. Propriedade do quê? Propriedade de tudo, propriedade desse prédio que nós estamos aqui, dessas cadeiras, do som, dessas coisas. Tudo que está aqui hoje é uma propriedade. Alguém detém o domínio desta propriedade. Isso aqui não é nosso, porque podia ser nosso, mas não é nosso. Aqueles trabalhadores que construíram esses prédios, provavelmente não detêm nada em relação a isso aqui, não é deles. Certo? Bom, então, tudo aquilo que tem construído pela atividade humana é propriedade de alguém. Ou é propriedade do Estado, um prédio público, uma escola, é propriedade do Estado. Ou é propriedade das pessoas,
ou é propriedade das empresas. Porque nós criamos a figura de que uma empresa é o que nós chamamos uma pessoa jurídica. Então, tem as pessoas físicas, que somos nós, e as pessoas jurídicas. Tudo ou é de um ou é de outro. Ou é a empresa, ou é a pessoa, ou é o Estado. Tudo. A terra, os prédios, as máquinas, tudo tem dono. Tem domínio. Tudo é valorado. E, além disso, destas propriedades, nós temos uma outra forma de riqueza. Esta coisa chamada propriedade física, em relação à nossa produção econômica, ao nosso PIB, aquilo que nós produzimos ao longo de um ano, que é a riqueza que a gente produz, em média, sociedades como as nossas e as desenvolvidas têm o equivalente a 3 vezes. Se a nossa produção econômica hoje é mais ou menos 1.000, vamos supor que a gente produzisse 1.000, os bens que são propriedade de todos, as nossas casas, os prédios, têm mais ou menos o equivalente a 3.000. É 3 vezes, em média, o valor econômico da nossa produção no ano. Transformado em propriedade, em riqueza. A diferença é que 10% da população concentra 90% dessa riqueza. 90% dessa riqueza está na mão de 10% das pessoas. Isso é a desigualdade. A riqueza, bom, mas eu tenho a minha casa, a tua casa é 10%. 90% da população detém 10% da riqueza, que são nossas casas, no geral, as nossas casas. 90% da riqueza está na mão de 10%. E cabe a vocês, como servidor público, garantir que isso continue existindo assim. Porque o Estado brasileiro é garantidor dessa desigualdade. É direito das pessoas deterem essa desigualdade. Faz parte da regra do jogo. Mas tem uma outra forma de riqueza. A outra forma de riqueza é que, além de termos a produção material, essas pessoas detêm uma riqueza por meio do dinheiro. Nós inventamos a moeda há muitos séculos atrás, só que a moeda hoje, além de ser uma reserva de valor, você pega uma nota e diz isso vale 50, ela é também uma reserva de riqueza. E sociedades como a nossa, se produzisse 1.000 no ano, como eu dei exemplo, tem o equivalente de riqueza monetária, outros três equivalentes. Então, uma sociedade como a nossa, se produzisse 1.000, tem mais ou menos 3.000 de riqueza de prédios e outros 3.000 de riqueza financeira. Esta é mais concentrada ainda. Provavelmente 90% da população tem 5%, 7%, 8% e 10% da população 90%, 95% da riqueza financeira. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora nós vamos entrar no Estado. Bom, nós produzimos tudo isso. Está aqui, está aqui. Minha aguinha está aqui. Nós produzimos esta riqueza e fazemos a sua distribuição ao longo da história. Como que nós fazemos a distribuição? Os que são donos recebem aquilo que eles definem que merecem por aquilo que eles são proprietários. Certo? Se o Nivaldo quiser comprar a minha casa, eu digo para ele, se você me pagar 500, eu te vendo. Ele diz, não, mas eu tenho 200, eu não te vendo. Eu vendo se eu quiser. É assim, é a regra. Aí o Nivaldo diz, mas Clemente, me empresta 500, então. Eu disse, tudo bem, Nivaldo. Por quanto tempo? 1 ano. Tá bom, então se eu te emprego 500, você me devolve 700. 200 é o que eu estou cobrando para você para te emprestar o dinheiro. É assim a regra, não é? E se o Nivaldo chegar daqui 1 ano e me disser, Clemente, olha, os 700 que eu te devia, eu tenho 50 para te pagar. Não tem problema, Nivaldo. Eu te financio os 650. Quando você me paga daqui 1 ano, então daqui 1 ano você me devolve 1.000.
Bom, é assim a regra. Se ao final de um ano ele me devolver, eu passei para ele 500, ele me devolveu quanto? 1.050. Bom, os 550 eu ganhei fazendo o quê? Um trabalho extenuante que foi dar para ele 500 e ficar sentadinho aguardando que daqui a um ano ele me devolva 550, 600, 1.050. A diferença de 500 para 1.050, os outros 550, ele vai ter que trabalhar, produzir, gerar esse recurso na atividade dele e me passar. Isso se chama transferência de renda. A riqueza que ele gerou será transferida para mim. Isso é a base do sistema financeiro. Com toda essa crise que nós estamos vivendo agora, os bancos não param de ganhar, porque eles cobram exatamente assim. Qualquer um de vocês que for comprar uma geladeirinha por um ano de financiamento, provavelmente vai pagar o equivalente a 60%, 70%, 80% de uma geladeira. E se financiar por 2 anos, cuide-se que você vai pagar 3 geladeiras. Você compra uma geladeira e paga o equivalente a 3. Mas se você está comprando uma geladeira e paga 3, você vai ter que produzir economicamente uma quantidade de renda equivalente a 3 geladeiras. Bom, esse é o nosso esquema de produção. Se é assim que a gente organiza a nossa atividade, essa atividade é organizada dessa maneira porque nós temos um conjunto de regras que diz que é assim que funciona. Nós temos o direito e nós temos uma coisa chamada Estado. O que é o Estado nesta lógica? É a organização que a sociedade realiza, fundamentalmente no pós-guerra, da Segunda Guerra, para dizer: vamos organizar esta forma de produção econômica e social, o direito ao voto, o direito à propriedade, o direito à eleição, mandato, aquela coisa toda, de um jeito a que esta produção econômica e este poder esteja regrado. Quem votou em 2003? Quem votou em 2002? Aqui, levanta a mão. Ótimo, então tem um monte de gente que vai lembrar. Vocês lembram que em 2002, no meio daquela crise, quando o governo do presidente Fernando Henrique estava com uma série de dificuldades e o candidato, na época, Lula, crescia, e a sociedade começava a perceber que podia ter um candidato de oposição, cujo candidato lá atrás, o mesmo candidato, um grande empresário, disse: se este candidato ganhar, os empresários vão alugar centenas de aviões e vão tudo embora do Brasil. Lembram? Bom, em 2002, estava um processo eleitoral pesado, difícil, e a possibilidade desse candidato ganhar. Vocês lembram o que esse candidato teve que fazer em 2002? Escreveu uma carta. Lembra? Carta aos brasileiros. Sabe o que aquela carta dizia? Que a elite exigiu? A carta aos brasileiros dizia basicamente assim: se eleito, honrarei as regras e a propriedade. Foi o que eles pediram. Você vai garantir que você não vai mexer nas regras do jogo. O que eles estavam dizendo? Que os 90% da riqueza que eu detenho você vai ganhar, mas você não vai mexer. Era isso que eles exigiram. Portanto, nós estamos diante de, mesmo a sociedade elegendo alguém que ela acredita que iria fazer o que aquele candidato dizia que ia fazer, parte da sociedade, a minoria, disse: vocês votam, mas você não vai fazer exatamente o que você quer. Mantenha as regras. Portanto, nós estamos num jogo. E é desse jogo que a gente vai falar agora sobre o papel do Estado e o papel do servidor. Nesse jogo, o Estado regula o quê? Regula parte da produção e parte da distribuição.
tudo aquilo que nós produzimos se transforma em algumas coisas. Vocês que são servidores, recebem uma remuneração, não recebem o salário? Quem é que paga o salário de vocês? Quem? O povo. O povo paga através do quê? Impostos. Que mais? Serviço prestado, pagando o serviço ou uma taxa. Certo? Então, ele paga o imposto sobre o salário, paga o imposto sobre uma mercadoria que consome, ou paga uma taxa. Se ele for fazer um serviço, aquele serviço for cobrado. Certo? Isso tudo o Estado arrecada. Mas arrecada o que mais? Arrecada sobre a produção que uma empresa faz. Certo? Se uma empresa produz determinado bem, ela paga o imposto. O IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado, ela paga. Se você compra e vende um imóvel, você paga uma taxa. Se você transmite uma herança, o patrimônio teu para o teu filho, você paga um imposto. Portanto, o Estado cobra da riqueza que nós produzimos, do nosso trabalho transformado em um imóvel, ou do salário que nós ganhamos, o imposto. Cobra do empresário, da produção que ele realiza na sua empresa, o imposto. E o empresário, quando tem lucro, paga imposto sobre o lucro que ele teve. Ele poderia pegar o lucro todo e distribuir para todos nós. Portanto, teria uma distribuição igualitária do resultado econômico, mas não é assim. Ele tem o resultado, paga o nosso salário, e o que sobra é muito mais do que ele repassa para a gente, individualmente. 10, 20, 30, 500, 1.000, 10.000 vezes mais do que a gente recebe. A desigualdade é muito grande. Mas a desigualdade não é só entre o que ele fica como lucro e o que ele paga para a gente como salário. Muitas vezes a desigualdade está nos salários que ele paga. Por exemplo, um diretor de uma empresa multinacional chega hoje a ganhar 300, 400, 600 vezes mais do que um peão média do chão de fábrica. Vocês têm uma VEG aqui, não tem? Uma empresa? Não estou dizendo que é o caso da VEG, mas uma empresa como essa, não é comum que o diretor da empresa, não estou dizendo o dono da empresa, um trabalhador assalariado ganha 30, 50, 100, 500 vezes mais do que um peão que trabalha lá naquela empresa. Portanto, a desigualdade é entre os trabalhadores assalariados também. De tal forma que, provavelmente, esse diretor é muito mais um dono da empresa, entre aspas, do que um peão, do que um trabalhador. E vocês sabem muito bem o que é isso. Bom, todos eles pagam impostos, mas pagam impostos de forma desigual. Vocês sabiam, por exemplo, que no Brasil, um empresário, quando retira o lucro dele para a sua remuneração, ele não paga imposto? Vocês operam no Estado, são servidores que operam um Estado no qual a regra para quem retira o lucro não paga imposto. Sabe por quê? Porque eles convenceram o Fernando Henrique que, quando eles pagam imposto na hora da produção, não pode ter bitributação. Não é bonito? Não pode ter bitributação. Então, eles pagam imposto na produção e, quando fazem a retirada individual, não pagam imposto. Mas quando a gente recebe o salário, a gente paga. Alguém foi debater por que tem duas regras? Nosso salário tem que ser tributado e o lucro não tem? Provavelmente quase ninguém sabe que é assim. E essa é outra parte da regra do jogo. A regra do jogo não é clara. Isso é fundamental. Preferencialmente que as pessoas não saibam da regra do jogo. Quais pessoas? Nós. Porque eles sabem qual é a regra do jogo. Porque eles fazem a regra do jogo. Bom, mas o Estado arrecada de forma desigual de todos nós. E ao realizar a arrecadação, devolve fazendo o quê? Serviços. Qual é o acordo? Nós arrecadamos de todos e organizamos uma parte de oferta universal. Por que vem essa oferta universal com essa característica?
Parte dessa oferta é uma resposta do Estado capitalista europeu para a União Soviética. Os caras ali estão dizendo, eles vão fazer uma oferta do Estado soviético de saúde e educação igualitária para todo mundo e gratuita. Nós temos que organizar o nosso Estado europeu capitalista tentando oferecer parte disso. Educação universal, saúde universal para todo mundo. Como faz? Arrecada imposto. E aí foi construindo as regras. Essas coisas que nós temos hoje são coisas que têm 30, 40, 50, 60, 70 anos, não mais do que isso, de história. Bom, e como que a gente faz para arrecadar de todos e oferecer saúde e educação para todo mundo? É o nosso dilema nesses anos todos. No Brasil, nós conseguimos arrecadar de todo e oferecer saúde, educação, segurança, com qualidade para os 200 milhões de brasileiros? Não. Por que nós não conseguimos? Porque nós não temos capacidade econômica de produzir riqueza para gerar educação, saúde para todos? Bom, mas é assim que o Estado funciona. Ele arrecada e ele devolve em bens, serviços. Depende para quem. Qual é a questão neste momento, olhando para frente? A questão que nós estamos vivendo agora, neste momento, é que nós fizemos no Brasil uma trajetória que não estava meio no nosso caminho. Aquela escolha que a sociedade fez em 2002, de colocar um presidente metalúrgico, trouxe para o Estado brasileiro, a nível nacional, uma concepção de estratégia diferente do que tinha antes. Até então, o Brasil tinha uma forma de organização econômica e do Estado, na qual o Estado arrecadava e dizia, eu vou distribuir do jeito que é possível. E qual era o jeito possível que acabava se materializando? O Estado brasileiro oferecia condições razoáveis para 1/3 da população. Este 1/3 tem riqueza suficiente para comprar o resto que lhe falta, e os outros 2/3 ficavam com o que era possível o Estado fazer. Como a arrecadação não dá para fazer tudo, a escolha do Estado brasileiro era uma escolha desse tipo. Por que o Estado faz assim? Porque ele arrecada e o Estado se financia com uma outra fonte de financiamento. Além da arrecadação dos tributos, o Estado, como nós todos, como o Nivaldo podia fazer comigo aqui, toma emprestado. Se o Nivaldo fosse o prefeito, o governador ou o presidente do Brasil, ele poderia chegar para a sociedade e dizer, eu quero tomar empréstimos. Eu, representante do Estado brasileiro, tomo emprestado de alguém. De quem? Da sociedade. Daqueles 3 mil que eu falei que tem de riqueza circulando, eu tenho minha poupançazinha. Mas o Nivaldo tem uma poupança 1000 vezes maior do que a minha. Bom, nós emprestamos para o governo. Eu empresto meus R$1.000, ele empresta R$1 milhão para o governo. E o governo devolve a nós o nosso 1.000 ou 1 milhão pagando juro. Então, ele empresta, nós emprestamos ao governo e ele devolve, o Estado devolve, pagando o juro. Portanto, quando nós pagamos os nossos impostos, nós estamos pagando para fazer os serviços e para pagar as dívidas. Se nós emprestarmos o recurso e fizermos como Estado uma escola, essa escola vai gerar um bem social que é pessoas formadas. Essas pessoas vão produzir economicamente, legal. Produzindo vão gerar impostos e isso gera uma capacidade onde que o Estado, a médio prazo, gera condições de pagar o empréstimo que ele tomou.
Mas se a gente pegar emprestado como governante e fizer uma aplicação meleca, que muitas vezes foram feitas no Brasil, a dívida fica e não gera nada. Se roubar, se desviar, se fizer aplicações inadequadas, né? Ah, o prefeito é um cara legal, faz grandes festas, reúne a comunidade, especialmente os amigos deles, e faz ofertas, jantares espetaculares. Com o recurso do nosso empréstimo, isso não gera nada, a não ser a alegria de quem estava lá. Bom, se é para isso, o Estado brasileiro gera uma dívida que não gera capacidade para ele atender. Portanto, são as duas formas com as quais nós nos financiamos, como Estado. Gerar capacidade para pagar a nossa dívida, como Estado, é resultado da produção econômica, impostos que nós temos que arrecadar. Bom, qual é o problema que nós estamos vivendo agora, nesse jogo? O nosso problema é que o Estado brasileiro, nos últimos anos, tomou uma iniciativa de mexer em algumas regras. Uma das regras básicas que foram alteradas foi um esforço grande do Estado brasileiro frente às regras existentes, sem alterar a essência das regras, promover processos distributivos mais intensos. Qual era a ideia? O Estado arrecada, mas prioriza a aplicação dos recursos para os mais pobres. Foi isso que foi feito, em parte. Prioriza porque faz transferência direta de renda, Bolsa Família, para os miseráveis transfere uma rendinha pequenininha que permite aquelas pessoas começarem a comer com regularidade, descentraliza a construção de saúde e educação no território, faz 500 escolas técnicas distribuídas no território nacional, não mais concentrada, por exemplo, triplica as vagas no ensino superior descentralizado, para que nas cidades médias e pequenas você tenha acesso universitário, que não tinha. Faz a rede de energia elétrica chegar nos pontos que não chegava. Aonde? Nos lugares mais pobres, porque não dá lucro colocar energia para pobre, mas o Estado vai lá e coloca, esse é o papel do Estado. É uma outra forma de ver o Estado. Faz as rodovias começarem a chegar onde não chegavam, recupera aeroporto, recupera porto, melhora a capacidade de oferecer energia, ou seja, o Estado brasileiro tenta organizar a sua oferta para melhorar as condições da produção econômica. Anima, portanto, a geração de emprego para que essas pessoas tenham emprego, prioriza a elevação da base salarial, eleva o salário mínimo. Alguns de vocês, como eu, são daquela época em que nós lutávamos para que o salário mínimo fosse de $100. O salário mínimo varia, em média, $50. Eleva o salário mínimo. Bom, isso tudo promove um conjunto de transformações. Qual é a questão que está colocada para a gente nesse momento? É que este conjunto de transformações trouxe para a sociedade, participante do ponto de vista econômico, pessoas que estão querendo emprego, estão querendo consumir e melhorar a sua condição de vida pelo seu trabalho, o equivalente a uma França. 60 milhões de brasileiros que não eram membros econômicos ativos da nossa sociedade passaram a ser. Passaram a usar transporte, passaram a trabalhar, passaram a precisar de creche, predominantemente mulheres que vieram para o mercado de trabalho e que, para vir para o mercado de trabalho, precisam ter creche, querem posto de saúde, precisam de transporte coletivo, todos nós precisamos. E o que nós percebemos agora, que é um problema para nós como Estado, é que esta sociedade desse tamanho não cabe nesse Estado que a gente tem. Não cabe. Se a gente quiser oferecer para 200 milhões de brasileiros educação, saúde, segurança, transporte, não cabe, não dá. Outro dia aqui em Santa Catarina, com os comerciários, eu fiz um exercício, brincando com eles, porque a discussão era essa, vamos montar o orçamento. E talvez se eu fizesse com vocês aqui, a gente poderia gastar uma meia hora e montar junto. Nós fizemos isso.
Nós tínhamos umas 6 horas de debate lá. Começamos a montar o orçamento, do jeito que as pessoas acham que a gente devia gastar o nosso recurso. Daqui a pouco, fazendo o nosso orçamento, educação, saúde, todo mundo ia dizendo o que tinha que ter no orçamento e quanto que a gente devia gastar. Aí, uma dirigente sindical levantou a mão, peraí, já deu mais de 100%. Como já deu mais de 100%? Já deu, vamos somar. Tinha dado em 170%. Daí outro levantou, peraí, mas nós não colocamos o salário do servidor. Ah, não colocou? Não colocou. Então temos que colocar salário de servidor. Que mais que bom? Nós fomos colocando tudo que as pessoas foram lembrando. O orçamento que a gente imaginava era 3 vezes o que o Estado arrecadava. Como é que faz? Como é que faz para dar conta de algo que custa 3 vezes o que você tem de receita? Como é que faz? Sabe como é que faz? A forma clássica, além de chamar o Zé Álvaro para vir aqui explicar como é que faz, ele sabe, lá, está lá quietinho, sentado. O Zé Álvaro sabe como faz. Mas a forma clássica é tirar a sociedade. Se não cabe no orçamento, tira a sociedade. Como tira a sociedade? Limita a saúde, limita a educação, corta a segurança, corta salário de servidor, vai cortando, vai tirando a sociedade do Estado. E deixa o Estado do tamanho que dá. Essa é a forma clássica. Aliás, é provavelmente a forma que a sociedade vai escolher em breve para o Brasil. Achando que está fazendo uma boa escolha. Se prepare. Se prepare porque a experiência, quando a sociedade escolhe essa solução, é uma solução dramática, porque ela escolhe contra ela mesma, achando que está fazendo uma boa escolha. Mas, vamos lá. Esta é a forma clássica. A outra forma é fazer com que a capacidade do Estado aumente. Cobrando o quê? Cobrando mais impostos. Cobrando mais impostos. Você vai dizer, mas como? Cobrando. Por exemplo, taxando grandes fortunas, taxando os grandes salários, taxando herança, cobrando imposto de quem ganha. Por exemplo, vocês sabiam que no pós-guerra, os americanos, os Estados Unidos da América, país central do capitalismo, de liberdade, da livre iniciativa, não é? O modelo dos nossos amigos que gostam de tirar a sociedade do Estado é americano. Você sabia que os Estados Unidos cobrava para quem era rico, que tinha um rendimento muito alto, um salário de um diretor de empresa que ganha 1 milhão por mês. Sabe qual era a tributação sobre a renda desse cidadão? 90%. Ele recebia 1 milhão, pagava 900 de imposto e ficava com 100. Um país livre da liberdade, né? Pagava 90. Sabe o que os ricos fizeram nos Estados Unidos? Um trabalho de 40 anos para tirar essa lei e eleger o Reagan. O Reagan foi eleito com este projeto. Trouxeram a tributação desse salário para 45. Alguém sabe disso? Que o Reagan é o presidente eleito pela direita americana para recolocar o padrão de financiamento do Estado brasileiro, do Estado americano, do jeitinho que eles queriam? É assim que eles fazem. É assim que eles vão fazer no Brasil. Certo? É assim que eles vão fazer no Brasil. Já fazem e vão fazer mais. Por quê? Porque eles controlam. Nós não somos desiguais por qualquer motivo. Somos iguais porque essas regras têm um jeitão de fazer. Bom, quando a gente não consegue tributar a riqueza, veja, nós temos 6 vezes mais. O montante de riqueza é 6 vezes mais do que nós conseguimos produzir no ano. Todo o nosso trabalho produz 1.000 no ano. A riqueza que está posta aqui é 6 vezes o que nós conseguimos produzir no ano. Eles detêm 6 vezes o que nós conseguimos produzir o ano todo. E nós temos que tributar isso. Trazer para o Estado para ele ter capacidade de devolver para todos. Esse é o nosso dilema. A pergunta é, nós conseguimos? A resposta é não. Nós não temos capacidade política de fazer esta mudança. Não temos força,
não temos unidade entre a gente para fazer essa mudança. Esse é o problema. Achamos que elegemos o presidente e ele faz sozinho, não faz nada. Aliás, o presidente em 2002 foi eleito porque ele escreveu a carta dizendo: eu não vou mexer na regra, porque senão não deixariam ele ser eleito. Aliás, como não vão deixar, provavelmente, tentar não deixar a presidenta Dilma terminar o mandato. Porque a disputa agora é uma disputa sobre esse projeto. Eu não estou aqui dizendo que a presidenta Dilma é excelente presidente, a gente está fazendo, não estou discutindo o que ela está fazendo, estou dizendo debate agora é um debate sobre a estratégia de futuro. Eles não gostam, não concordam e têm aversão a esta concepção distributiva que nós temos de desenvolvimento. Não querem. Por que eles não querem? Porque o que foi feito até agora, eles suportam. Mas eles sabem que o nosso próximo passo requer uma tributação sobre a riqueza deles, porque nós não vamos dar o próximo passo. Nós chegamos no limite. O Estado brasileiro, do jeito que arrecada, chegou no limite. Não vai melhorar o salário de vocês. Esqueçam. Sem tributar mais a riqueza, não melhora, porque não tem capacidade. Nós não vamos gerar 3 vezes mais produção econômica do que nós geramos. Nós vamos crescer 1%, 2% ao ano. Isso não gera condições do Estado arrecadar mais. Ou tributa de quem tem e transfere para a gente distribuir para todo mundo, porque esta é a concepção do Estado que a gente tem. Para nós, o Estado não é para regular a desigualdade. O Estado é para intervir e alterar a desigualdade no sentido da igualdade. Portanto, quando a gente diz que a gente quer educação de qualidade, saúde de qualidade, nós estamos falando do que nós queremos para frente. E quem faz isso é o Estado. Portanto, a nossa concepção é uma concepção de uma capacidade coletiva por meio do Estado a arrecadar a riqueza e distribuí-la de forma igualitária, criando primeiro as condições de oportunidades iguais. Quando se oferece educação de qualidade para todos, nós estamos dando condições de oportunidade. Que os liberais concordam, com isso tem acordo entre nós e eles. Eles também acham que tem que ter igualdade de oportunidade. Mas a nossa concepção como Estado, e portanto como servidor público, deve ser não só a igualdade de oportunidade, mas a igualdade de condições. Como assim? Você não gera igualdade só com oportunidade. Ah, mas eu estou oferecendo educação de qualidade. Vai oferecer educação de qualidade na periferia de São Paulo, por exemplo. Não vamos falar daqui. Vai lá oferecer educação de qualidade. Vai colocar um professor lá, dando aula no meio daquela situação econômica. Ah, não, mas os de lá, nas condições que estão, não terão qualidade para ser um professor, como é um professor das minhas filhas, onde que elas estudam, próximo do centro de São Paulo. Eles não têm a condição para oferecer a mesma qualidade de educação, porque ele não teve a mesma oportunidade. Mas não é só isso. A condição de vida daquele jovem não é comparável. Insegurança, miséria, pobreza, falta de comida, higiene, saneamento, são todas condições que afetam diretamente o resultado. Não basta ter um bom professor em sala de aula. Se o aluno que chega lá, chega com fome, vivendo numa área de saneamento infernal, com graves problemas de saúde. Bom, esta condição é parte da oferta de igualdade. Sem ela, nós não vamos chegar lá. Como que nós oferecemos essa igualdade? E a terceira dimensão da igualdade é das capacidades. Igualdade de oportunidade e de condições é para oferecer a possibilidade da igualdade de capacidades. Todos podem fazer suas escolhas para ter a melhor capacidade possível. Para isso, a oportunidade, a condição é necessária. Esse é o nosso projeto. E aí eu entro, para finalizar, no papel daqui para frente do servidor público. O que vocês fazem como servidores? Vocês são os agentes que operam esse acordo histórico. Vocês realizam a transferência da arrecadação que o Estado faz para a sociedade. Vocês arrecadam. Quem trabalha aqui na Secretaria de Fazenda? Alguém trabalha? Não tem ninguém da Fazenda aqui, hein?
Mas quem trabalha na Secretaria de Fazenda do município arrecada. E faz um papel importante, que é olhar para todo mundo e tributar. Está pagando ou não está pagando? Se não está pagando, vai lá e aperta. Vocês arrecadam em cima de regras que nós aprovamos no Legislativo. Qual é a regra de arrecadação? E quem vota no Legislativo vota a partir da eleição que teve. Foi eleito porque alguém apoiou, e, no geral, quem apoia a eleição dessas pessoas eleitas para a Câmara, para a Assembleia, para o Senado e para o Congresso são os empresários. Se eles apoiam, provavelmente os apoiados não criarão regras contra aqueles que os apoiaram, certo? Portanto, para mudar a regrinha ali e cobrar mais deles, sendo que quem os elegeu foi alguém do outro lado, vai ficar difícil. Então, mas nós arrecadamos. A gente arrecada e devolve fazendo serviço, que vocês fazem. Quem arrecada são vocês, quem realiza a educação, a segurança, a saúde são vocês. A qualidade da devolução do nosso recurso coletivo é feito por meio de vocês. Por isso vocês são servidores do público. Vocês servem à sociedade que lhes paga para fazer o bem coletivo, que é muito diferente da atividade privada. O trabalho de vocês, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do projeto, da visão da pessoa, é outro de quem trabalha aqui na VEG. Por quê? Porque vocês têm que ter esta visão de que o recurso é uma produção econômica que nós arrecadamos com sacrifício, e o nosso projeto tem que ser, nós temos que fazer a melhor aplicação, do jeito mais racional, do jeito a criar as melhores condições. Esse é o nosso projeto como servidor público. Projeto de sociedade, entendendo que o servidor público é esse sujeito que aceita, por vontade própria, a tarefa de fazer essa missão, transformar o recurso coletivo arrecadado de forma muito difícil, em uma desigualdade de regra fundamental, no melhor recurso para fazer as melhores condições de produção de igualdade. O melhor serviço, o melhor bem, o melhor resultado para que a sociedade se aproprie disso e conduza a sua transformação. Mas vocês não fazem isso da cabeça de vocês. A sociedade escolhe governantes, e os governantes conduzem as políticas. E esta é uma contradição que vocês vivem, porque independente do que vocês pensam, e vocês, como cada um como cidadão e cidadã, participam do processo político, votam, escolhem o governante, mas a hora que a sociedade escolhe o governante que te propõe conduzir para cá, vocês vão ter que conduzir o Estado para produzir aquilo que ele está produzindo. Minha esposa era servidora do município de São Paulo. Quando Paulo Maluf foi eleito, ele simplesmente acabou com todo o projeto de construção de habitação popular de São Paulo. Bom, ela entrou em depressão e pediu exoneração da prefeitura. Não aguentou ser uma servidora pública que trabalhava na área de habitação e ver o desmonte da educação, da habitação popular no município de São Paulo. Bom, essa é a contradição, mas a sociedade escolheu aquele prefeito. Se ela escolheu e o prefeito disse, eu não vou fazer, dane-se a sociedade. Não é assim? Ela escolheu o prefeito. Renove daqui a 4 anos. Mas como servidor, ela disse, eu não vou aguentar 4 anos vendo essa coisa acontecer. Portanto, esta contradição vocês vivem entre o que é a visão de vocês como servidor, como pessoa que optou por ser um servidor do público, e o que a sociedade escolhe como governante para fazer a gestão do Estado. É uma contradição que não é simples de ser enfrentada. E tem a terceira, que é a contradição em relação ao que vocês recebem. A sociedade paga. E o Estado, em parte, remunera o servidor para fazer esse serviço. E a gente vive uma contradição. Por quê? Porque os servidores públicos têm uma desigualdade salarial entre eles, que não é pequena, é muito grande. Muito grande. E o salário que vocês recebem, a maioria que são salários baixos,
e vocês acham que são salários baixos, e são salários baixos, se olhados para o mercado de trabalho no setor privado, vocês estão igualzinhos ao setor privado. E esta é uma contradição pesada que nós temos que enfrentar. Se, em média, um trabalhador, tira os grandes salários, para não influenciar a média, em média, os assalariados ganham R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 por mês, em média. Evidente que alguns ganham 10 mil e outros ganham R$ 700, que é o salário mínimo. Mas se, em média, a sociedade paga um salário de 1.500, como que o Estado arrecada desses para pagar 5 mil para um servidor? Da onde sai isso? Se a regra é que a riqueza não vai ser tributada. Com os nossos salários no setor privado, gerando a riqueza que nós geramos e concentrando do jeito, nós não vamos arrecadar para pagar mais. Não vamos. Tem que mudar a regra. Se nós queremos melhorar a condição do servidor, para ele ter um salário digno para fazer um bom serviço, nós temos que mudar a regra da arrecadação, senão não cabe. Aí veio a lei de responsabilidade fiscal, não veio? Dizendo, o que eles estão dizendo? Olha, não aumenta o salário, porque vocês vão gerar pressão para aumentar imposto. Qual é a regra? Não mexe. E a regra não está errada. Não é razoável que o Estado gaste mais do que 60% com o servidor. A questão é, 60% de 100 ou 60% de 200? Faz diferença, não faz? Eu tenho 60 para pagar com o servidor e eu tenho 120. Quanto que eu tenho? Portanto, depende de qual é a base de tributação. Aí a pergunta seria, vamos tributar a riqueza para arrecadar mais, para poder fazer mais serviço público. Eles dizem, não, nós queremos pagar menos. Mas eles não estão querendo, sabe como que eles estão querendo? Por exemplo, finalzinho de 2000, já não lembro qual é o ano, mas vocês lembram qual é o assunto. Nós todos deixamos de pagar CPMF, lembram? A sociedade aplaudiu. Os empresários disseram que era um escândalo a sociedade pagar CPMF, 50 bilhões que ia para a saúde. Eles convenceram a sociedade e o presidente Lula não teve capacidade política de bloquear no Congresso uma votação, votar e acabaram com a CPMF. Perdemos 50 bi para a saúde, como se não fizesse diferença 50 bilhões para a saúde. Perdemos. O pessoal da área da saúde que diga se faz diferença ou não faz. Mas nós perdemos uma coisa 10 vezes mais grave. A CPMF era um tributo que monitorava toda a riqueza que circulava no sistema financeiro. O governo sabia toda a riqueza não tributada onde que estava. E eles estavam há quase uma década doidos para acabar com isso. Como os americanos elegeram o Reagan para acabar com o imposto sobre a riqueza deles e fizeram, aqui eles conseguiram nos engambelar. E parte da sociedade aplaudiu o fim do controle da riqueza dos mais ricos. Eles nos agradecem empenhoradamente. Nós os entregamos a eles o único instrumento que a gente tinha para controlar a riqueza deles. Não tem mais. Hã? Que eles não podiam sonegar. A partir de agora, eles estão livres para fazer o que sempre quiseram fazer. Bom, e é assim que eles fazem, gente. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem com os tributos. Se você juntar aqui hoje na sociedade brasileira um grupo para discutir tributo, todo mundo vai dizer que tem que pagar menos. Não é? Tem que pagar menos. Eu quero pagar menos impostos. Junta empresário, só aparece redução de imposto, redução de imposto, redução de imposto. Aí os trabalhadores dizem, nós também queremos pagar menos. Bom, vai pagar menos e vai fazer esse Estado como? Como? E, ao mesmo tempo, e com isso eu finalizo, nós operamos um Estado que devolve para quem empresta para eles como ninguém devolve no mundo. Não há outro país que pague tão bem para quem empresta para o Estado como no Brasil. Para dar um exemplo, se eu sou um empresário e tenho R$100 para investir e resolvo fazer camiseta, eu tenho que comprar os produtos, pegar meus R$100, fazer as camisetas, gastar os R$100, pagar os salários e vender as camisetas.
Se ninguém comprar as camisetas, eu me ferrei. Se minha camiseta não for lá legal e ninguém quiser, dancei. E os meus R$100, danço. Mas se eu conseguir sucesso, bem, pagar o que eu tive que pegar de empréstimo, porque eu gastei 200, peguei 100, ao final dos 100 que eu coloquei, eu tiro 105, 107, 108, 8, 6% de taxa de retorno de lucro é um bom resultado. Mas se eu sou este empresário que tem 100 e resolvo pegar, ficar sentadinho em casa, na minha cadeirinha, acordar, tomar meu cafezinho, ligar o computador e dar um clique, e colocar meus R$100 na dívida pública brasileira, 30 segundos eu faço isso, eu posso sair viajar, descansar um mês inteiro, e ao final do mês, o governo me entrega, ao final do período, o governo me entrega 112, 115, 118, sem nenhum risco, sem nenhum trabalho, sem nenhuma capacidade de risco, sem nenhum risco. Bom, enquanto o nosso Estado fizer esse tipo de jogo, o empresário não vai investir. Se ele não investir, não gera produção. Se não gerar em produção, não tem imposto. Se não tiver imposto, não tem receita para o Estado. Perverso. Do outro lado, se eu estou pagando 115, da onde que sai os 15? Da educação, da saúde, porque se eu tenho que pagar 15 a mais do que eu tomei emprestado, eu não vou gastar em saúde, educação. Por isso, para nós, servidores, olhar para a política econômica é fundamental. A taxa de juro que nós estamos pagando, toda vez que sobe o juro, que o Copom anuncia o aumento de juro, é menos salário para a educação, menos recurso para a saúde. É assim que nós temos que ler. E é recurso que está indo para quem detém 90% da riqueza. São os ricos que estão recebendo essa riqueza. Sabe qual é o custo da dívida este ano no Brasil? Alguém tem ideia? Quanto que nós vamos... Não é que nós vamos gastar, porque nós podemos não ter condição de pagar, mas vai subir a nossa dívida. É como o empréstimo dele. Prestei 500 para ele, não foi? Ele disse, eu só posso te pagar 50. Aí eu renovei a dívida para ele para 1.000, não foi? Bom, se nós fôssemos pagar, amortizar a dívida e pagar os juros devidos esse ano, nós temos que pagar 400 bilhões de reais. Para mais ou menos 20 mil detentores da dívida pública. 400 bilhões de reais. Sabe quanto que a gente gasta no Bolsa Família por ano? 20 bilhões de reais. Eles vão receber 20 vezes o que recebe o Bolsa Família. Sabe quantas pessoas são beneficiárias do Bolsa Família? 40 milhões de brasileiros. Entende? Qual é o problema? 40 milhões de brasileiros são beneficiários diretos. Quando uma mãe recebe o Bolsa Família, ela alimenta mais 4 ou 5 crianças. 50 milhões de brasileiros vivem diretamente da renda do Bolsa Família. E 400 bilhões, que são 20 vezes o que a gente gasta com a dívida, com a Bolsa Família, nós passamos para mais ou menos 20 mil proprietários da dívida pública brasileira. E a contradição é, partezinha desta propriedade também é dos trabalhadores. Se você é um funcionário do Banco do Brasil e tem um fundo de pensão, o teu fundo de pensão empresta para o governo. E quando ele empresta para o governo, o fundo recebe os 15%. Então, a contradição entre a gente é que parte da classe trabalhadora também, indiretamente, vive dessa transferência. Um dos 20 mil é o fundo de pensão do Banco do Brasil. Fundo da Caixa. Se vocês forem servidores públicos e criarem um fundo, vocês vão aplicar na dívida pública, vocês vão receber um pedacinho desse percentual. E esse é o jogo do capitalismo. Só que essa transferência alguém tem que produzir. O Estado arrecada e divide. Portanto, o papel é esta divisão, que é uma divisão difícil de ser feita, disputada, na qual o resultado do trabalho de vocês depende da alocação desse recurso. Quando a presidenta Dilma, lá atrás, puxou a taxa de juros para baixo, eles disseram, não venha com essa história. Facão na jugular da presidenta. Bom, nós estamos há 3 anos vivendo a crise que eles criaram, porque eles não concordam em receber menos.
Vê para quanto foi a taxa de juros agora. Eles conseguiram. Com o nosso apoio, eu estou dizendo, não dizendo que nós estamos apoiando, com o nosso silêncio, eles recolocaram o padrão de acumulação da riqueza deles no mesmo patamar que sempre tiveram. E aí? Como que a gente faz? Como que a nossa missão de servidor público nos gera capacidade para fazer essa mudança? Gera, se nós tivermos capacidade de, simultaneamente, fazer a disputa do grande projeto e, ao mesmo tempo, no caso de vocês, trazerem esta reflexão sobre o papel do servidor público como agente de interesse público que requer necessariamente pensar a qualidade do serviço, mas ajudar a classe trabalhadora, porque vocês têm que conhecer como que o Estado brasileiro gera a capacidade de se financiar. Portanto, seria muito bom que os servidores públicos da área da Fazenda viessem aqui explicar como é que a gente arrecada de forma tão desigual. Que a gente pudesse ter a clareza de como que nós podemos arrecadar de forma justa, como que nós podemos tributar a grande fortuna, de que maneira que nós podemos financiar o Estado para produzir aquilo que a gente quer produzir. Não basta vontade. Na regra que está posta agora, acho que nós chegamos no limite. A economia não vai crescer, triplicar de tamanho de uma hora para outra, são muitas décadas para fazer um crescimento desse tamanho. A única opção que nós temos no curto prazo para oferecer o serviço que a gente imagina é mudando a forma de tributação, para que o Estado arrecade de quem tem e devolva, pelo serviço que vocês fazem, um bem e um serviço de qualidade para todos. Esse tem que ser o nosso projeto. Se nós não conseguirmos viabilizar isso, nós chegamos no limite. E nesse limite a sociedade vai dizer, do jeito que está, não está bom. O problema é que talvez ela troque para alguém que vai dizer, para melhorar, nós excluímos a sociedade desse orçamento e resolvemos esse problema. Acho que esse é o caminho que a gente está começando a trilhar.